Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. Se você achou, acompanhe comigo, por favor. Diz assim: quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem agora e senta-te à mesa? Por acaso não lhe dirá, pelo contrário: prepara-me a refeição, arruma-te e me serve, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Por acaso agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, Pai bendito, nós te bendizemos, te louvamos, te engrandecemos. Cantamos, Senhor, louvores ao teu nome e do fundo do coração desejamos que estes louvores que a gente cantou tenha sido agradável ao Senhor. Que toda a nossa adoração feita nessa noite tenha subido, Senhor, até o teu trono como aroma suave a ti. Como uma adoração, ó Deus, de sacrifícios. Sacrifícios que te louvam, sacrifícios que te agradam. Recebe, ó Deus, cada adoração feita aqui nessa noite, seja através dos cânticos, seja através das contribuições, seja, ó Deus, com a alma elevada ao Senhor, entronizada a Ti, que cada canção, cada oração, cada pensamento, ó Deus, que te eleve e te exalta, tudo isso, Senhor, tenha sido agradável a Ti. E no mais, nesse momento, nós pedimos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que é bendito, que é santo, que se faz presente aqui neste lugar, Ele nos ilumine, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para recebermos, entendermos, Senhor, e colocarmos em prática a Tua palavra. Abre cada um desses corações, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos para ouvir a Tua palavra. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos e que, apesar da minha voz, que seja a Tua palavra a entrar no coração dos irmãos, de todos aqueles, Senhor, que estão aqui, daqueles que acompanharem pelas redes sociais, ou aqueles que porventura vierem a ouvir essa pregação outro dia. Mas fala, Senhor, ao nosso coração, ao meu, ao nosso, através da Tua palavra. É isso que eu te rogo, Senhor, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Para que nós fomos feitos? Uma das perguntas da humanidade, né? E essa foi uma pergunta durante muitos séculos, hoje em dia se faz muito menos, mas para que nós estamos aqui? Qual o propósito da vida? Para que nós fomos criados? Por que Deus nos criou? E quando a gente olha para a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento, a resposta é uma só, e uma resposta assim, escrachada, né? Meu Deus. Taxativa, taxatante, é isso? Amém. Trava a língua, né? Mas é uma resposta muito clara na Escritura. Nós fomos feitos para servir ao Senhor. Esse é o nosso propósito. De maneira que, se a gente foi feito com essa finalidade, não servir a Deus é deturpar, é desvirtuar
tirar do percurso, da realidade, daquilo que realmente a gente, para o qual nós fomos feitos, né? O objetivo final é esse. Se nós tirarmos isso da equação, é deturpar tudo aquilo pelo qual a gente foi criado, ou para o qual a gente foi criado. Ou seja, se eu sou criado para servir, e eu não sirvo, eu estou indo na contramão, contrário à vontade de Deus para a minha vida. Amém? Se nós temos esse objetivo, de sermos criados por Deus para servi-lo, e não o servimos, nós estamos descumprindo esse propósito de Deus em nossas vidas. Só que, preste atenção, desde quando o ser humano foi criado, lá em Adão, lá em Eva, eles descumpriram esse propósito. E eles descumpriram esse propósito por causa de um simples objetivo, por causa de uma coisa bem simples. Eles não queriam estar debaixo do guarda-chuva de Deus, da submissão de Deus, ou a Deus no caso. Em outras palavras, eles queriam ser independentes de Deus. Não queriam de maneira nenhuma ter alguém sobre eles, de maneira que eles queriam se tornar independentes. Vocês lembram da tentação lá no jardim? Quando Satanás, na figura da serpente, mostra o fruto, o que eles dizem para Adão e Eva? Se você comer desse fruto, você será... Como? Não. Quem disse isso foi Deus, certamente morrerás. A serpente disse, se você comer, você será igual a Deus. E isso é agradável, porque se eu sou que nem Deus, eu não preciso de Deus. Logo, se eu não preciso de Deus, eu não preciso servir a Deus. Se eu sou igual a Ele e eu sou Deus, eu só preciso servir a quem? A mim mesmo. Porque na verdade eu sou que nem Ele. Existe um louvor que fala sobre isso, Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de crer. Que louvor é esse? Quero ser como criança, Então toda a humanidade, desde o começo, ela tem isso no seu coração, de querer ser independente de Deus, de não querer servir ao propósito pelo qual ela foi criada, que é servir a Deus. O que a gente vai ver hoje é exatamente sobre isso. O propósito pelo qual a gente foi criado. E se, obviamente, a gente está cumprindo esse propósito ou não. Infelizmente, meus irmãos, em nosso coração, por causa de uma cultura evangélica que foi estabelecida em nosso país, e não apenas em nosso país, mas como a gente está aqui, a gente vai falar do Brasil, uma cultura onde diz o seguinte: se você servir a Deus, você será abençoado. Se você servir a Deus, Ele vai abrir as portas do céu. Se você servir a Deus, você vai receber bênçãos sem medida. E qual o problema disso? O problema é que, ao ouvir isso, a igreja, ela passou a servir a Deus, ou querer servir a Deus, apenas com o objetivo de ser abençoada. De tal maneira que, se a bênção deixa de vir, então se deixa de servir. O nome dessa teologia nefasta é teologia da prosperidade. E isso é muito enraizado em nosso coração. Por mais que a gente não queira, e eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco. Mas antes de mais nada, deixa eu
eu falar para vocês aqui do contexto, tá? Jesus, lá no versículo 1 do capítulo 17, ele vai dizer que é impossível que não haja tropeços, né? E ai daqueles por quem vem os tropeços, seria melhor que ele não existisse. E aí ele vai dizer no versículo 3, tende cuidado de vocês mesmos, e se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, mesmo que ele peque contra ti 7 vezes ao dia, se 7 vezes ele vier para ti dizendo, estou arrependido, perdoa. Aí os apóstolos fizeram a pergunta ao Senhor o seguinte, aumenta a nossa fé, versículo 5 ele vai dizer isso, eles vão dizer isso, aumenta a nossa fé, por quê? Porque meus irmãos, preste atenção aqui, imagine que alguém fez o mal contra você 7 vezes durante o dia, e 7 vezes ele veio se arrependendo, pedindo perdão, e você vai perdoar. Isso precisa ter muita o quê? Muita fé. É necessário que a sua fé esteja arraigada em Jesus de tal maneira, que todas as vezes que alguém durante um só dia, que pecou contra ti 7 vezes, você diga, eu te perdoo. É necessário muita fé nisso. Muita fé para isso. E aí, é que Jesus responde, dizendo, olha, versículo 6, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, né? Vocês vão dizer para um monte, que ele vai para um lado e ele vai. E aí é que ele fala o que a gente acabou de ler, do versículo 7 ao 10. Como é que tudo isso está ligado? Está ligado por quê? Porque nós nascemos para servir a Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. De maneira que, se eu perdoo o irmão 7 vezes durante o dia, das 7 vezes que ele pecou contra mim, significa dizer que eu estou cumprindo o propósito de Deus, porque ao perdoá-lo, eu estou servindo a Deus. Como? Obedecendo o mandamento dele. Vocês estão entendendo? Obedecer a Deus significa perdoar o irmão, quantas vezes ele pecar contra mim. E a ideia de Jesus aqui é o seguinte, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você soubesse que o Beto fez isso com alguém, certo? O Beto perdoou 7 vezes alguém, no mesmo dia essa pessoa fez isso com o Beto 7 vezes, e ele perdoou as 7 vezes. O que você falaria para o Beto? Vou pegar as duas frases, da Adriana e da Roberta. A Roberta disse, só tu mesmo. E a Adriana disse, parabéns. Certo? Ok? Vamos ler o versículo 9. Olha só. Por acaso agradecerá o servo porque ele fez aquilo que lhe é ordenado? Você vai parabenizar alguém por ter feito uma coisa que é a obrigação dele fazer? Vocês estão entendendo? Imagine o seguinte, preste atenção, eu quero criar para vocês aqui uma ideia do que eu estou querendo dizer. Imagine que você trabalha numa empresa e todo dia você tem que estar lá, todo dia que tem trabalho você tem que estar lá. O patrão chegaria para você e diria, parabéns Pandim, porque você veio hoje. Diria? Por que não? Porque a obrigação dele está lá. Ou não? O professor chega para o aluno e diz, parabéns por você não ter faltado à aula. Oh, a obrigação dele está lá na aula. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém pode parabenizar ninguém por cumprir aquilo que é o propósito dele. E isso é uma coisa interessante, por quê? Porque às vezes, falando de perdão, por exemplo, a gente acha que não é para perdoar,
Porque a gente acha que a gente é merecedor de alguma coisa, de certa maneira. E aí, por não achar que o outro é merecedor de perdão, e eu estou, como é que eu posso dizer, ofendido demais com isso, não, eu não vou perdoar porque ele não merece meu perdão. Mas perdoar é tua obrigação. Porque tu foi criado para obedecer e a servir a Deus. E se tu faz o contrário, tu está indo contra o propósito que Deus fez para ti. E nós estamos falando apenas sobre perdão. Mas eu poderia colocar isso para qualquer área da nossa vida, meu irmão. Preste atenção. Você gostaria de ser parabenizado porque você é um bom pai? Sim ou não? Sim ou não? Mas ser um bom pai é tua obrigação. Ser uma boa mãe é sua obrigação. Ser um bom marido é sua obrigação. Ser uma boa esposa é sua obrigação. Porque toda vez que você cumpre isso, ser um bom pai, ser uma boa esposa, ser um bom marido, tudo isso é aquilo pelo qual você foi criado para ser e fazer. Só que a gente está vivendo uma realidade, por causa dessa teologia, de que a gente precisa receber alguma coisa para poder ser. Ou seja, eu sou um bom pai, eu preciso receber os parabéns. Eu sou uma boa mãe, eu tenho que receber parabéns. Eu sou um bom servo de Deus, eu tenho que receber de Deus alguma coisa. E não é assim que funciona, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui que Deus não pode abençoar, que Ele não vai, não é esse o meu ponto. O meu ponto é que a gente não deve servir a Deus por causa desse tipo de coisa, ou seja, eu vou servir a Deus e vou esperar que Ele me dê algo em troca. Não! E por que não? Porque servir a Deus não é um trabalho o qual eu faço para receber alguma coisa em troca. Servir a Deus é aquilo para o qual nós fomos criados para fazer e ser. Só que a nossa vida cristã, ela está mais ou menos assim. E quando eu falo a nossa, eu estou falando de modo geral, obviamente, né? Mas a nossa vida cristã está mais ou menos assim. Quer ver uma coisa? Deixa eu falar aqui para vocês. Por exemplo, você falta trabalho? Por que não? Não só obrigação, mas porque se tu faltar, o que vai acontecer? Vai descontar salário, não vai? E aí tu não vai receber teu salário completo, ok? E se tu faltar ao culto? O que acontece? O que acontece? Vai receber menos salário por isso? Por faltar ao culto? Sim ou não, meus irmãos? Por isso tu falta. Porque é tipo assim, na nossa mente, para que eu possa fazer alguma coisa, eu preciso receber algo em troca. Se eu não recebo, eu não faço. Ou pelo menos, quando eu falto, isso não me dói. Assim como doeria se eu faltasse um emprego. Assim como doeria num aluno quando ele falta a aula. Eu quero que você entenda que a nossa relação com Deus não pode ser essa relação de troca. Que eu só sirvo a Ele caso eu receba alguma coisa em troca, caso eu tenha algum benefício nisso. Não, eu sirvo a Deus porque foi para isso que eu fui criado. Se Ele vai me dar alguma coisa em troca ou não, é com Ele, mas não é por esse motivo que a gente o serve. A gente serve a Ele porque nós somos servos dEle por natureza. Ele nos criou com esse objetivo.
E caso a gente não cumpra esse objetivo, a gente está descumprindo o propósito para o qual a gente foi criado. Amém? Então, meus irmãos, eu queria pensar com vocês algumas coisas aqui. Primeiro, por que a gente vai servir a Deus? Qual o motivo, qual a nossa motivação? Versículo 7, vamos lá. Qual de vocês, se tiver um servo que esteja lavrando a terra e cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar, vem agora e senta à mesa comigo? Essa tradução aqui, ela perde um pouco do sentido, ou melhor, do sentido não, mas da força desse versículo. Em alguma Bíblia, aí, na versão de vocês, não está a palavra servo? Todos estão servos? Amém? Aonde tem servo aí, a palavra realmente que está aí é escravo, tá? É escravo. Por quê? Olha o versículo. Qual de vocês, se tiver um escravo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar, vem agora e senta à mesa comigo? Quem é que diz assim para um escravo? Ninguém. Antes, versículo 8, vai dizer, prepara a minha refeição, me serve, e depois você come e bebe, porque assim era como acontecia naquela época com relação à escravidão. O escravo, ele estava ali para primeiramente servir o senhor dele, e só depois ele servia a ele mesmo. Então, meus irmãos, nós, como servos de Deus, qual é a nossa prioridade de servir? É a quem? É a Deus. Porque nós somos seus escravos. Amém? A palavra aí é exatamente escravo. Aí por que ela foi traduzida para servo? Por conta da época que ela foi traduzida. Na época que foi traduzido para o português, estava naquele processo de transição da libertação dos escravos, aqui no nosso continente. Então, colocar escravo aí não ia pegar muito bem. Por isso, a palavra servo. Mas aí, é literalmente escravo de Jesus que nós somos. E o escravo, ele não cuida das suas coisas antes de cuidar das coisas do seu senhor. O escravo não espera que o senhor dele o parabenize por ele estar cumprindo somente a sua obrigação. Meus irmãos, não precisa levantar a mão, mas eu queria que você fizesse uma reflexão. Pense com você mesmo. Você tem priorizado o seu Senhor? Você tem esperado que alguém te parabenize ou que o Senhor te parabenize, te dando bênçãos, por você simplesmente fazer aquilo que é a tua obrigação, servir a Ele? Reflita sobre isso. Se você tem sido um servo que serve a Deus somente esperando que Ele te devolva alguma coisa em troca, ou se você é aquele servo, como a gente vai já ver aqui, inútil, porque é isso que Jesus vai dizer lá no final, lá no versículo 10, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas um servo inútil, não no sentido de inutilidade, no sentido de que tudo que a gente faz não vale nada. Não é esse o sentido, a gente vai já falar sobre isso. Mas a questão aqui é a seguinte: nós não podemos, quando se trata do Senhor,
achar que a gente está fazendo demais. A gente não pode de maneira nenhuma pensar assim. Eu sei, irmãos, que quando se trata principalmente do trabalho na igreja, e olhe, tenha plena certeza que eu sei isso. Quando se trata do trabalho na igreja, muitas vezes a gente se sente sobrecarregado. Às vezes a gente tem a sensação de que só a gente está fazendo. Tenha consciência de que eu sei isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que você não pode sucumbir a esse sentimento. Porque muitas vezes é Satanás tentando colocar aí uma sementinha no nosso coração, para dizer que a gente está fazendo demais, e aí deixar de fazer. Porque afinal de contas ninguém faz, só eu. Mas e se fosse verdade? E se só você estivesse fazendo? E qual o problema? Para o que foi que tu foi criado? Não foi para servir? E aí a gente reclama por estar cumprindo o propósito para o qual a gente foi criado. Não! A gente foi criado para isso mesmo, para servir a Deus. E aí, como a gente vai ver aqui no versículo 10, quando mesmo depois da gente fazer tudo isso, a gente tem aquele sentimento do seguinte: olha, eu ainda não fiz o suficiente. Por que não? Porque eu só fiz aquilo que me foi ordenado. O que nos é ordenado a ser? Servos. E é isso que a gente faz. A gente serve. 2, versículo 9, né? O servo não pode ser louvado em fazer aquilo que lhe compete, obviamente. O versículo 9 diz isso: por acaso agradecerá ao servo o Senhor, porque este fez o que lhe era ordenado? É óbvio que não. Por acaso a gente está esperando que Deus desça e diga: muito obrigado, meu servo, por tudo que você tem feito por mim? Quem é que espera isso? A gente só está fazendo aquilo para o qual a gente foi criado. E, sabe, eu vou voltar àquilo que eu já falei antes, né? Esperar isso, esperar que a gente seja reconhecido por aquilo que a gente está fazendo, em prol da igreja, servindo a Deus, é o mesmo que esperar que o patrão parabenize o empregado por ele estar trabalhando lá. A gente não pode servir a Deus e a igreja esperando um tapinha nas costas e um parabéns. Isso vai acontecer? Isso pode acontecer? Pode. Alguém pode te parabenizar, reconhecer o trabalho que você está fazendo? Pode. É errado? Não. O que eu estou dizendo é que você não pode fazer esperando isso. Esse não é o objetivo, é isso que eu estou querendo dizer. O objetivo de você servir a Deus, servir a igreja, fazer alguma coisa do trabalho da igreja, não é que você vai ser reconhecido. Esse não é o teu objetivo e nem pode ser, porque quando você serve a Deus, você está apenas cumprindo a tua obrigação de servo. Só isso. E você não deve esperar que alguém te reconheça ou te parabenize. Mais uma vez, isso pode acontecer? Alguém pode te parabenizar e reconhecer? Sim, pode. Mas esse não pode ser o teu objetivo. Porque a tendência é que as pessoas não reconheçam. 3. Ainda que fizermos o que é ordenado, nós temos que dizer: somos servos inúteis. Versículo 10.
E essa é uma ordem de Jesus, tá? Assim também vós, Jesus falando para os discípulos dele, né? Quando fizer tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. O sentido aqui, meus irmãos, não é o sentido de você dizer: tudo que eu fiz foi em vão, tudo que eu fiz foi inútil. Esse não é o sentido. O sentido aqui é você dizer: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ido além daquilo que foi a minha obrigação. Alguém aqui já assistiu a lista de Schindler? Só o Berg? O pai, o Alisson, agora aumentou. Se você não assistiu, eu recomendo. É um filme antigo, reserve aí umas 3 horas ou mais do seu dia, porque o filme é longo. Mas ele é um filme que retrata a Segunda Guerra Mundial. Hitler, campo de concentração. E aí, o que estava acontecendo é que eles estavam pegando todos os judeus, né, e trancafiando lá, que a gente conhece, os campos de concentração, o Holocausto e tudo mais. O Schindler era um judeu, um alemão. Schindler, a lista de Schindler. Não me pergunte como se escreve, porque é em alemão. Não sei. Mas o que acontecia naquela época? Preste atenção. Todo judeu que não era considerado útil, morria. Então o Schindler, ele tinha uma empresa, e ele colocou tudo que era judeu que ele conseguia para trabalhar na empresa dele. Por quê? Porque era funcionário, e se estivesse produzindo, não morria. E aí chegou um momento que o gerente dele disse: olha, a gente não tem mais o que fazer, porque não tem mais vaga. Ele: não importa, coloca ele para fazer qualquer coisa, mas coloca aí. O que aconteceu com Schindler é que ele era um homem extremamente rico, e ele quebrou, obviamente, porque não tinha mais nada, ele não tinha lucro, ele botava o pessoal lá para trabalhar e não tinha o que fazer. No final do filme, spoiler, ele termina com um anel. E ele olha para o anel, porque ele não tinha mais nada a não ser esse anel, e ele se lamenta. Ele se lamenta porque o anel que ele tinha poderia ter comprado mais uns 3 judeus. Uns 3 judeus. Ele não se lamenta porque perdeu. Ele se lamenta porque ainda ficou com um anel que poderia ter sido trocado por mais uns 2 ou 3 judeus. E a lamentação dele é: eu poderia ter feito mais. É esse sentimento, meus irmãos, que eu gostaria que nós tivéssemos como servos do Senhor. Não o sentimento de que eu estou perdendo, ou que eu estou fazendo demais, mas o sentimento de que eu poderia ter feito além do que eu estou fazendo. Porque qualquer coisa que a gente faça para o Senhor é pouco, não é nada, comparado àquilo que Ele vai nos dar. Não, que Ele já nos deu. Ele já nos deu vida quando a gente era morto. Ele já nos vivificou quando estávamos em nossos pecados. Ele nos libertou quando éramos presos a nós mesmos, às nossas próprias vontades e desejos. Todo mundo acha que é livre quando faz o que quer. Mentira! Quando você faz o que você quer, você é escravo das suas próprias vontades e desejos. Você só é livre quando você consegue dizer não.
Você só é livre quando você olha para si mesmo e diz: eu não vou fazer isso porque eu não sou escravo dos meus desejos. E só Cristo nos liberta dessa forma. Então, meus irmãos, pelo que Ele fez por nós, tudo que fizermos por Ele é nada, é pouco. E o sentimento é esse, versículo 10, acompanhe de novo aí. Finalzinho do versículo 10, o sentimento é esse aqui, ó. Somos servos inúteis, porque fazemos somente o que deveríamos fazer. Eu queria fazer algumas aplicações, sabe? Mas essas aplicações são perguntas que eu gostaria que você fizesse para você. Quando você está servindo a Deus em alguma coisa, qual tem sido o seu sentimento em relação ao Senhor? Você está servindo a Ele achando que merece alguma coisa em troca? Ou você tem ainda esse sentimento de inutilidade? Não no sentido de que o que você faz não é bom ou não serve, mas inutilidade no sentido que você poderia fazer mais. Qual tem sido o teu sentimento quando serve ao Senhor? Merecimento ou inutilidade? 2, se o serviço, ou seja, se ser servo de Deus é aquilo que nós nascemos para ser, por que a gente deixa de servir na igreja? Entenda. Nós nascemos para quê? Para que nós somos criados? Então por que a gente só quer ficar sentado sem fazer nada? Por que a gente não serve a Deus? Já que a gente nasceu para servir. Já que esse é o nosso objetivo, enquanto, não apenas como servos de Deus, né, como povo de Deus, mas como criaturas de Deus, como seres humanos, nós nascemos para servir. Então, se nós nascemos para servir e somos servos de Deus, por que a gente não serve na igreja? Por que é tão difícil a gente servir em ministérios? Por que a gente faz de tudo para ficar só sentado ouvindo sem fazer nada? Lembre-se, se eu nasci para servir e não estou servindo, eu estou descumprindo o propósito pelo qual eu fui criado. 3, se o serviço é nossa obrigação, por que a gente quer reconhecimento por isso? Se nós somos servos que entendem que servir a Deus, servir a igreja, é nossa obrigação, porque fomos criados para isso, por que a gente fica, sabe, querendo reconhecimento por estarmos servindo a Deus? 4, porque nós queremos receber algo em troca de Deus, por estarmos servindo a Ele, como se nós estivéssemos fazendo um favor a Deus. Eu não sei se isso já passou por você, pela sua mente, pelo seu coração, mas às vezes algumas pessoas, elas servem a Deus, como se elas estivessem dizendo: olha o que eu estou fazendo, Senhor, olha o quanto eu faço por Ti. E às vezes parece que até querem ganhar sua salvação assim. O Senhor vai me lançar no inferno, olha o que eu faço. Só por causa desse pecadinho.
Olha o quanto eu preguei, olha o quanto eu louvei, olha o quantas pessoas eu evangelizei. Eu mereço estar lá. Não é assim que funciona, meus irmãos. O serviço a Deus não funciona dessa maneira. Para concluir, eu quero dizer uma coisa para vocês. Porque até agora, eu disse para vocês que a gente deve servir a Deus e que essa é a nossa obrigação e que nós não devemos servir a Deus esperando alguma coisa em troca. Então até agora eu só disse para vocês como é que a gente não deve servir. Mas agora eu vou dizer para vocês como a gente deve servir a Deus. E só tem uma maneira correta de servir a Deus. É servi-lo porque nós o amamos. E aí vem na minha mente 4 personagens. O primeiro deles é Jó, né? Tinha tudo. De repente ele perdeu tudo. Ele deixou de servir a Deus? Não. Porque o serviço de Jó a Deus não estava condicionado a ter ou não ter. O outro que vem na minha mente aqui é Abraão. Abraão, Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então deixa tudo e me segue. O outro é Moisés, que é o contrário de Abraão, né? Com Abraão, Deus disse: deixa tudo e me segue. Com Moisés, ele disse: eu vou te dar tudo, mas eu não vou contigo. Olha, ele disse para Moisés: esse povo é muito ruim, coração é duro, é incrédulo, então eu vou fazer o seguinte: não vai faltar comida, não vai faltar água, eu vou mandar um anjo contigo e com o povo, mas eu não irei contigo. Aí o que é que Moisés disse? Senhor, se tu não for com a gente, eu não dou um passo desse lugar. E o último é Pedro. Porque Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Nós servimos a Deus por amor. E se nós o amamos, nós o servimos. É o que Jesus disse para Pedro: se tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Se vocês amam a Deus, sirvam a Deus por amor. Não porque vão receber alguma coisa em troca, não porque vão ser reconhecidos, mas porque o coração de vocês está no Senhor. Amém? Faça isso, irmão. E ao fazer, ainda tenha no coração o sentimento: eu sou um servo inútil. Em qual sentido? Eu poderia ter feito mais, porque o Senhor merece tudo e mais um pouco daquilo que eu faço. Glória a Deus. Fique de pé aí no seu lugar e vamos orar. É para dar um aviso? Não é melhor chamar logo, não? Amém. De julho para cá?
as irmãs que fizeram aniversário de julho até dezembro, por favor, venham aqui na frente. A gente vai estar orando por vocês também. E a gente vai cantar os parabéns no final, ok? Então, se você fez aniversário de julho até dezembro, irmãs, venham aqui na frente. Amém. Vamos orar para encerrar e também iremos orar pela vida, por mais um ano de vida, né, das irmãs que completaram de julho até agora em dezembro. Oremos. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Abençoa as nossas vidas e que possamos ser servos e servas conforme a tua vontade, te servindo por amor, Senhor, e não por interesse. Te servindo, Senhor, não porque achamos que merecemos alguma coisa em troca, mas porque sabemos que pesa sobre nós a nossa obrigação, porque para isso fomos criados, e também principalmente te servimos porque o nosso coração se enche e transborda de amor pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, nos fortalece através dela. E também queremos te pedir por essas irmãs, Senhor, que aqui estão à frente, que completaram mais um ano de vida, de julho até agora em dezembro. Abençoa a vida de cada uma delas, fortalece, Senhor, edifica pela tua palavra, que o teu Espírito Santo venha sobre elas e as encha do teu Espírito a cada dia, que elas sejam servas do Senhor, que glorificam o nome do Senhor, que fazem verdadeiramente a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, estende a tua mão sobre elas e que elas possam muitos e muitos anos de vida ainda estarem aqui te servindo e honrando o nome do Senhor. Abençoa, fica conosco, nos leva em paz, é o que te pedimos, e em nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo, hoje e para todo sempre, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Parabéns para você. Vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe minhas irmãs, que vocês possam parabenizá-las, e fiquem com Deus, vamos em paz, que o Senhor nos abençoe, e não saia sem dar a paz do Senhor, e sem cumprimentar as irmãs, amém.